Estamos aguardando um pouquinho, já já começamos a nossa live. Só mais um minuto. Tá bom, ok. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Aspel Redua, sou pastor presbiteriano, sou advogado e militar por 30 anos na ativa, já tenho 15 anos de reserva. Apesar de trabalhar na área de saúde, no Exército, mas como pastor que eu era também, eu desenvolvi vários aspectos, né, da abertura de grupos evangélicos em quartéis. O grupo mais marcante, sim, mais marcante e redundante, mas marcante é o que nós abrimos no Hospital Militar de Recife, né, que era uma situação bem complicada ali, e nós conseguimos, e Deus abençoou muito. Na época, o capelão Miller, né, me ajudou, e nessa época não tinha ainda o concurso de capelão. O concurso de capelão ele veio atuar, veio a ser oficializado depois, que antigamente era por indicação. E a gente conhece bastante assim, o roteiro, como é feita a preparação, já em contato com
com muitos capelães antes de ter o concurso, que era nomeado por indicação, né? E eu estou aqui do meu lado com o Wesley, né? O Wesley ele é capitão, né, do Exército, e ele é capelão militar, né? O Wesley, assim, eu considero bem diferenciado nessa questão, porque ele já tinha uma preparação lógica e intelectual, e ele conseguiu, né, só tinha uma vaga, né, então era o primeiro lugar e o último ao mesmo tempo, né, porque só tinha uma vaga, mas ele tinha uma outra deficiência. Então eu acompanhei o Wesley desde a sua preparação acadêmica, não foi importante, mas as outras partes, a preparatória física, no exame físico, no exame de saúde, e a documentação, que era bastante mais complicada, porque poderia acabar com toda a parte. E a gente resolveu dar início a esse curso a partir de vários outros cursos que nós já ensinamos na vida nossa como teólogo, né, e como preparador de concurso. Nós já fomos professores de seminários, etc. Então, aqui está o Wesley, né, e eu vou fazer umas perguntas para ele, mas antes vou deixar ele falar um pouquinho sobre a experiência dele como capelão, como que ele entrou nessa carreira. Olá, pessoal, boa noite. Como o Ashby Belredo aqui, ele já introduziu, eu sou o Wesley, sou capelão militar do Exército Brasileiro, ingressei nas carreiras dessa instituição no ano de 2014, todo o nosso processo começou no final do ano de 2013, e ali no ano de 2014, nós, ao ser aprovado, iniciamos a fase de preparação para o exercício da função e exercício da carreira, tendo como término do meu estágio de adaptação à vida de capelão militar, nesse mesmo ano, do qual eu fui classificado ali para trabalhar na primeira região militar, no comando da primeira região militar, sediado na cidade do Rio de Janeiro. De lá para cá já se passaram alguns bons anos, hoje eu já sou capitão, como eu falei no início, e atualmente eu sou o capelão adjunto do Comando Militar da Amazônia, que está localizado na cidade de Manaus, e lá eu assessoro o meu chefe para assuntos religiosos, especificamente de segmento evangélico, na assistência religiosa dos estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Então estamos lá desde 2019 e até o presente momento servimos lá na cidade de Manaus. Tem muitas coisas, muitos detalhes que nós vamos aqui ouvir nessa noite, e a grande ideia é que você saia daqui empolgado. A gente quer entregar um sonho para você, a gente quer dizer que esse sonho é possível, que você vai alcançar esse sonho, assim como foi possível para mim. E nós vamos contar desde o início como é a preparação, como é o edital, quais são todos os critérios, enfim. Nós esperamos aqui que nessa transmissão de hoje o Ashby ele possa trazer aqui informações importantes para que depois você possa procurá-lo, para ele te orientar e você trilhar um bom caminho para no futuro você obter a sua aprovação no concurso militar para capelães militares do Exército Brasileiro. Então vamos lá, vamos em frente. Pois é, Wesley, a gente começa falando das exigências do edital. Né? A primeira exigência é a questão da idade. Exatamente. Essa é uma dúvida que para muito, né? Então vamos lá. Quem organiza o concurso para capelão militar? É a Escola de Formação do Quadro Complementar do Exército Brasileiro, SFSEX. Ela é sediada na cidade de Salvador e é de lá onde emana o edital do concurso. Então, se você tiver acesso ao edital desse concurso, depois a gente pode colocar abaixo o link da escola para você tomar conhecimento dos outros editais. Eles determinam que a idade mínima para se tornar um capelão militar é de 40 anos. Não. Minto. Essa é a máxima. A idade mínima é de 30 anos. Você pode ingressar no concurso com 29 anos, como foi o meu caso. Eu fui aprovado pela primeira vez quando eu prestei o concurso, com 29 anos. E no ano
um mês antes, no ano da minha formatura, um mês antes de terminar o curso, eu completei 30 anos. Então, eu fui aproveitado. Então, o concurso tem essa brecha. Você pode ingressar com 29, contanto que você complete os 30 anos antes do término de sua formação. Então, o período mínimo, a idade mínima é de 30 anos. E a idade máxima, como eu adiantei, eu me confundi lá no início, é de 40 anos. Então, se você tiver 41 anos, infelizmente, o período que o edital prevê já não você não se enquadra aí. A outra exigência é a formação teológica, né, Wesley? Exatamente. As pessoas elas têm muita dúvida em relação a isso, né? O Exército ele exige a formação teológica. E qual é a formação teológica que a instituição exige? A formação de um curso de bacharel regular, um curso reconhecido pelo MEC, é melhor, é mais fácil, e também aqueles cursos de teologia que a sua instituição ela autoriza e que tem uma carga horária mínima prevista pelo Ministério da Educação. Entretanto, esse seu curso que não é reconhecido, que não é livre, ele tem que ser autorizado pela autoridade eclesiástica para dar poder de reconhecimento ali perante a instituição Exército Brasileiro. Pessoal, isso não existe em lugar nenhum, é uma oportunidade. Se você tem a formação teológica e você não tem essa dimensão do reconhecimento, mas a tua autoridade eclesiástica reconhece, é uma boa oportunidade. Mas eu sugiro que você já ingresse com o seu diploma reconhecido pelo MEC para que lá na frente você não obtenha problemas aí no seu processo. Pois é, essa abertura teológica é o chamado seminário maior. Você tem um seminário menor, né, que a carga horária ela é menor do que 2.900 horas. Exato. E você tem um seminário maior, que é aquele seminário que sempre é reconhecido como seminário católicos, mas hoje você tem vários seminários, como o seminário presbiterianos, né, eles são seminários maiores, eles não têm o reconhecimento pelo MEC, mas é reconhecido pela igreja. Como você tem o batista, você tem o metodista, você tem algumas Assembleias de Deus que têm esses cursos, né? Eu não ainda vi encaixado os cursos em EAD de seminário maior, né? Porque aí você não tem o acompanhamento necessário, mas existe hoje os cursos pelo MEC que têm a validade. Tá. A segunda questão também que envolve é o tempo de pastorado, de ministério pastoral que exige, né? Exatamente, esse é um outro ponto. Eu recebo assim, consultas do Brasil inteiro. Muitas pessoas me procuram em relação a respeito disso. No edital, um dos critérios exigidos é que você tenha, no mínimo, 3 anos de atividades pastorais comprovadas pela tua autoridade eclesiástica. Isso é o que elimina muita gente. Aí as pessoas dizem, não, mas eu sou presbítero da minha igreja, eu sou obreiro, eu sou diácono. O Exército reconhece, na verdade, a instituição não conhece os meandros da situação eclesiástica. Você precisa ter um documento que ateste e comprove que você exerceu durante 3 anos as atividades pastorais. Logo, você tem que ser consagrado ao Ministério Pastoral, ou dependendo da sua terminologia, consagrado, ordenado, enfim, você precisa ter esse tempo como se fosse probatório, de 3 anos, que vai ser provado junto à banca. A banca, na verdade, a instituição, ela tem um documento modelo, que a tua autoridade, ela vai... Se você... mas eu sou pastor, por exemplo, na minha igreja. Não, você tem que ter alguém... Você tem que estar sob o guarda-chuva de alguém, melhor dizendo. Não existe esse negócio de você entrar na instituição sendo o guarda-chuva. É isso. Pois é, então, essas 4 são importantes. Depois que você tem toda essa habilidade ou habilitação para poder entrar no concurso, então você faz a inscrição, e geralmente a inscrição é mês de maio, né? Por aí, mês de maio, exatamente. Que abre o concurso, e as provas são sempre em agosto, né? Agosto, setembro, por aí. Isso vai depender do edital. E são definidos também nesse edital, além dessas características que nós estamos falando, a quantidade de vagas. Geralmente, para pastor evangélico, aí o evangélico ele pega todas as denominações evangélicas. Uma vez eu vi 3 vagas, mas geralmente é uma vaga só. Né? E católico, ele varia de uma até mais diante da disponibilidade. Por exemplo, o último concurso que eu estava olhando,
o concurso do ano passado eram 3 vagas católicas, depois foram suprimidas, ficaram 0. Só teve uma vaga para pastor, né, evangélico. E esse critério é um critério que é feito através do censo que é feito nos quartéis. Né? A gente não tem como chegar assim, não, por que tem mais vaga para católico do que vaga para evangélico? É porque nas Forças Armadas, no caso do Exército, você tem mais, na hora de preencher o censo, o número maior é de católicos, então ele vai exigir maior número de sacerdote nessa área. Né? Exatamente, é assim que funciona. Eu obtive recentemente uma informação que, depois de muitos anos, o próximo concurso agora serão 3 vagas para pastores e 0 para padre. Então, isso já vai mostrando a virada do censo que tem acontecido na instituição. Então, a instituição ela vai sempre se basear por critérios racionais e objetivos. E é esse aqui que foi falado pelo ASPER. Quando o militar é obrigado a preencher uma ficha de cadastro, e nessa ficha é determinado que ele fale se ele tem religião ou não, e se tem, que ele fale qual é. Então, as vagas, elas são oferecidas de acordo com o censo. Então, é isso mesmo. Pois é, então depois de cumprir essas partes, o que a gente temos? Nós temos um exame intelectual, nós temos um exame físico, logo depois você tem um exame de saúde e um exame documental. Então, são essas fases todas para você chegar a ingressar como aluno, ainda que pode ser... que você não pode conseguir, então, vencer, mas vai ser mais fácil. Aqui é importante para nós aqui a preparação intelectual, por isso nós estamos oferecendo um curso que possa dar a você a base intelectual, e o nosso curso, nós montamos o curso, estamos ainda concluindo algumas fases dele, baseado na perspectiva do edital. Então, a gente precisa sempre do edital para poder colocar. Ou seja, todo edital ele tem uma forma, aliás, o concurso tem uma forma de fazer. E se você entender como é elaborado o concurso, você consegue realizar. Nas provas que eu fiz dentro do Exército, sempre, quando era 5 questões, né, você tinha 2 questões que eram totalmente improváveis, e 2 que eram praticamente idênticas, aí que traz a confusão. Tinha uma casquinha de banana. Então, a gente quer trabalhar com essa parte, na parte teológica, né, e preparar uma preparação intelectual. Além disso, nós estamos propondo o direcionamento na parte física, porque essa também é uma área que traz muitas consequências, né? Por exemplo, eu tenho uma que era mulher, fez um concurso aqui para Barbacena, para a Aeronáutica, né? Ela seria instrutora de educação física temporária, e ela foi reprovada na flexão de braço. Por quê? Porque o cotovelo tem que passar nos 4 dedos da linha das costas. Só que ela tinha os seios grandes. E se ela fosse fazer isso, encostava no chão o seio. Aí, então, ela foi reprovada por causa disso. Então, eu tive que fazer um recurso para ela, mostrando que não tinha como fazer aquelas coisas, ela estava reprovada antes de fazer a prova. E o recurso foi aceito e ela foi reingressada. E era uma vaga, e estava cheio de gente assim atrás querendo aquela vaga. Então, isso tem alguns segredos. Eu falo isso porque eu trabalhei no Exército há 30 anos, fui da área de saúde e consigo outras coisas. Há também algumas questões de saúde que você pode ser trabalhado e ela não te inabilita a exercer atividades. Né? Então, isso aí também a gente propõe dar essa orientação também e a documental. Né? Eu, como advogado, em relação à documental, né, eu ajudei bastante o Wesley assim, as certidões, então corremos atrás, né, e algumas pessoas que estavam dando um bizu errado, nós temos que fazer isso, e trazendo medo, né, e de não conseguir, não deixa que é assim, por falar, e conseguiu. Não é isso, capelão? Exatamente. As fases de cada etapa do concurso, elas são importantíssimas. Nunca deve ser deixar de ser levado a sério. O exame intelectual, como já foi falado aqui pelo ASPER, hoje são um exame de 80 questões, mudou muito a quantidade de questões. Na minha época eram 20 questões de cada área abordada. Pela mudança da banca, um dia a gente pode fazer uma outra transmissão e falar qual é a banca, o que é a banca, mas no momento certo.
Atualmente são 40 questões, e para se passar em um concurso de uma vaga, a preparação tem que ser muito bem feita, porque tem que se fazer a prova para gabaritar. Um colega lá, um sargento, colega nosso lá em Manaus, ele, por exemplo, gabaritou a prova de português, e na prova específica, que é a prova de conhecimentos teológicos, ele errou somente 6. E na classificação ele ficou lá embaixo. Então é para vocês perceberem que um erro de uma questão ou outra, ela faz uma diferença muito grande. Cada questão da prova específica tem um peso 3, e a questão de uma prova não específica, que é a língua portuguesa, tem peso 2. Quais as matérias que caem? Elas estão previstas no edital. Então, você tem que ter acesso ao edital. Um bizu que eu quero passar para você. Se você quer fazer um concurso, a primeira coisa que você precisa botar debaixo do braço e papirar, como diz lá no nosso linguajar, estudar, você precisa conhecer o edital de ponta a ponta. Você tem que ser manjado nesse edital. E ali você ter o seu preparo. Depois a gente pode, como eu falei aqui, já estou sugerindo uma oportunidade de uma outra live para a gente falar ali do edital, algumas coisas importantes no que diz respeito à preparação intelectual. A dimensão também da inspeção de saúde é muito importante. As pessoas acham que quando entrar no concurso, quando passar nas etapas, aí quando chegar na etapa da inspeção de saúde, elas acham que o Exército vai bancar os exames. Não vai. Ela vai te dar um prazo muito curto e você vai correr atrás. Você tem que correr atrás. E você vai ter que pagar do bolso mesmo no particular. Eu paguei. Faz parte do processo de preparação. São muitos exames, não são poucos. Eu já vi muitos candidatos reclamarem e perderem os prazos porque pensava que no Exército os exames iriam ser feitos por lá. Não, o Exército não quer ter trabalho com nada. O trabalho é todo seu. O interesse é todo seu. E a prova documental. É muito importante essa fase, porque se você tiver sob júdice, se tiver qualquer carrapato que possa impedir de você entrar no Exército, você não vai entrar. E tenha certeza. A sua vida ela vai ser investigada. Ele quer saber da sua idoneidade moral. Então está aqui o ASPO, ele já tem toda a assessoria, está oferecendo uma assessoria para te preparar para o exame intelectual, vai te passar todos os bizus, nós estaremos juntos nesse projeto. Só para você ter uma ideia de autoridade, eu fiz o concurso somente uma vez e só errei 2 questões. De todas as questões do concurso inteiro, eu só errei 2 questões e foi o suficiente para que eu tivesse uma média altíssima à época quando eu fiz. E toda a parte de exame de aptidão física, meu pai me orientou bastante. Eu obtive o êxito com muito esforço. Eu te sei dizer, ele é meu filho. E na parte da coisa documental também, você tem que pedir muitas certidões na Polícia Civil, na auditoria da Junta Militar do seu estado. Não é difícil, mas ao mesmo tempo, se não se planejar, perde o prazo. Se perder o prazo, está fora. Pois essa parte de documentação, alguns têm pedido no TJ, então tem tempo, eles não entregam as coisas da noite para o dia. Primeiro você tem que pagar uma guia, né, para poder pedir a emissão, e a gente, como eu era advogado no Rio de Janeiro, né, ainda sou, então isso foi bastante específico. Agora, se você não tem aquela habilidade necessária para entrar no concurso, então o melhor que a gente orienta é não fazer, porque isso não tem como burlar a lei. Outra coisa, tudo que for definido em questão de recursos, tanto administrativos como judiciais, é o que está no edital. Se o edital, por exemplo, chegar lá e falar assim, não, você pode fazer até 41 anos, isso equivale ao edital. A lei está falando que é 40, mas se o edital colocou 41 anos, ele tem poder sobre isso. Então, o edital é a parte mais importante durante todo o processo que você precisa fazer, né, para ingressar. O serviço de capelão é um serviço de grande valia hoje nas Forças Armadas, né, e ajuda muita gente, mas é um concurso difícil. Né? É muito difícil. Uma vez eu ouvi do comandante da AMAN, hoje ele é um general de exército, está lá em São Paulo, ele dizia que, na época, pelo menos na época, ele disse para todos os cadetes da AMAN que era o concurso mais difícil que o exército tinha atualmente. É mais difícil porque, como já foi falado, é uma vaga para todo mundo. Então você é o primeiro e o último ao mesmo tempo. Pois então essas são algumas informações que nós queremos fazer, e eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos estar fazendo mais 2 lives,
para poder trazer mais informações. E nós pretendemos começar em fevereiro, depois do período do carnaval praticamente, o nosso curso. O curso ele vai ser online e vai ser 2 vezes por semana. Nós vamos oferecer o curso. Os valores vão falar futuramente para quem se interessar, né, depois das lives, e nós vamos o curso até a etapa documental. A gente vai orientar nessa parte. Né? Eu ainda me comprometo a fazer os recursos administrativos. E se precisar de fazer recursos judiciais, ele será cobrado só 50% do valor da tabela do estado que você pertence. Cada estado tem uma tabela da OAB diferente dos honorários, então já vou dispensar 50% para você ajudar. Então, a gente vai dar esse suporte. Né? Nós pretendemos aqui oferecer para vocês, né, os aulãos, né, e aquelas provas que você pode examinar e a gente corrigindo e comentando. E depois da prova também a gente vai estar comentando as questões e mostrando assim, e você analisando o seu desenvolvimento durante, né, todas as etapas que passaram. A grande importância é que um funcionário público do Exército ele dá as condições boas de trabalhos, né, que você consegue chegar ao final da carreira como tenente-coronel hoje, né, isso pode mudar, e seria um bom salário para quem vai ter uma aposentadoria. Além da garantia médico-odontológica para si e para a esposa e para os filhos menores, de 18 anos ou estudante até 25 anos de idade. Né, essas são garantias assim, importantes, né, que dá uma estabilidade à família. Além disso, o capelão, ele nunca faz um trabalho de aliciamento de pessoas, né? É sempre a união, o congressamento, porque existe pessoas de todos os credos dentro das Forças Armadas, né, do Exército, que tem que ser respeitado a religião de cada um. Né? E o capelão está ali para dar aquele suporte emocional, né, um suporte espiritual, e que acaba levantando a moral da tropa, né? Exatamente. Deixa eu falar algo assim para agora te motivar, né? O que motiva hoje muita gente é o dinheiro. A carreira de capelão, você vai ingressar como oficial do Exército Brasileiro, como foi falado aqui. Então, você vai entrar como aspirante e você vai perseguir todos os postos previstos para um oficial do Exército Brasileiro, que é de aspirante a coronel. Então, você chega a coronel full. Embora há um critério para se chegar a esse coronel 3 estrelas, mas é possível. Então, você vai iniciar a carreira recebendo um soldo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de R$ 7.350. É só o seu soldo, fora os adicionais que vêm agregados aí a esse soldo, as porcentagens em cima disso. Então, um aspirante por baixo, ele já entra no Exército ganhando de 8 a 9 mil reais. Então, você já vai chegar com um bom salário. E um bom salário num país, né, que está numa situação muito difícil. Fora a garantia de que você é um funcionário público estatutário. Então, depois de 10 anos, você adquire a sua estabilidade, como é previsto na lei, você tem também os seus benefícios. O capelão também do Exército, ele está disposto e apto a servir em qualquer unidade da federação. Então, você vai ser movimentado para vários lugares, mas a cada movimentação que você fizer, você vai receber. O Exército ele vai pagar a sua movimentação, alguns soldos, algumas indenizações. Depois o meu pai, ele tem uma experiência muito grande nessa área, ele pode encher os seus olhos de brilho aí, porque é nessa que muitos militares conseguem até construir o seu patrimônio. Então, o oficial, ele tem que ficar por obrigação, no mínimo, 2 anos numa cidade. Então, de 2 em 2 anos, tem militar que recebe boas boladas e vai fazendo a vida com o tempo, acaba indo para a reserva. E existem também, dentro da instituição, aquelas guarnições que você ganha um pouquinho a mais, como é o meu caso. Eu estou na guarnição mais distante e eles me pagam 20% além de tudo que eu ganho, porque eu estou num lugar mais em Manaus, tem gente que, enfim, inóspito, e a cada 2 anos que eu trabalho lá, eles me dão um benefício de 8 meses que contam para eu ir para a reserva, ou seja, para eu ir para a minha aposentadoria. Ele entra no cômputo. 8 meses a menos, né? 8 meses a menos. Então,
Vamos conversar sobre isso. Você precisa sonhar, você tem que ter vontade, porque eu creio que você vai conseguir atingir os seus sonhos. E o ponto mais importante, que foi para mim o que mais me motivou, é a aposentadoria. Você vai chegar a uma certa idade, você vai chegar na velhice, e se você fosse aposentar pelo nosso sistema de previdência social, eu tenho certeza que você não vai ficar feliz, você vai ficar decepcionado. Se você não fez uma previdência privada, se você não fez um colchão, um pé de meia, vai ser muito ruim. E o militar das Forças Armadas, ele recebe a sua aposentadoria de forma integral e ele recebe os seus aumentos enquanto os aumentos forem realizados pelo governo federal do nosso país. Então, é uma excelente oportunidade de estabilidade, é uma excelente oportunidade de você realizar sonhos, é uma excelente oportunidade de você conhecer a instituição Exército, é uma excelente oportunidade também de você exercer uma atividade religiosa, de não aliciamento, como foi colocado aqui pelo Asp. Isso é muito importante. A gente não entra nas Forças Armadas para converter as pessoas, a gente entra para oferecer um serviço de assistência religiosa. Ele é interreligioso, ele tem um caráter ecumênico, mas é uma função extremamente importante. Para fechar aqui as minhas palavras, os maiores exércitos do mundo constam em seus quadros a presença dos capelães. O presidente da Confederação Americana tem o seu capelão. O maior quadro de capelães do mundo é do Exército dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro ainda engatinha nessa área, mas tem os seus capelães. O Exército da Colômbia, da Venezuela, do Chile, do Uruguai, da Argentina, do Equador, do Peru, todos os países da América Latina têm militares capelães. Todos os países do Exército, das Forças Armadas dos países europeus, da Ásia, todos eles constam em seus quadros a figura do capelão militar por ser uma figura extremamente importante em momentos de combate. E ali nós estamos, para falar que a vida vale a pena, de que Deus existe e que, com fé nele, a missão ela há de ser cumprida na defesa da pátria. Então é isso, vamos sonhar. Há uma carreira muito bonita aí que você pode conquistá-la. E a gente quer te ajudar nesse processo, né, pai? A gente quer falar para você que é possível, dá para fazer, você pode dar uma dignidade maior para a sua família e você vai ser muito reconhecido aonde você está. Você vai ser muito respeitado pelo tipo de função que você vai exercer. Venha participar com a gente aqui, venha ingressar. Nós precisamos de pastores, capelães dentro do Exército Brasileiro. Eu falo isso para todo mundo. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você como capelão dentro do Exército Brasileiro. O importante é o seguinte, que você sempre vai falar de Deus, né? Você não vai ver ninguém falar com o capelão para não falar de Deus, né? E isso, uma coisa que eu sempre observei, a liberdade que a gente tem de expressar a nossa fé. Eu sempre expressei a minha fé. Eu fui um soldado, né? Entrei em São João do Reino 11, Batalhão do Montanha como soldado, fui cabo da terceira temporada, fiz escola e saí como subtenente. Então, a gente viu que o ambiente é muito bom, né? E a instituição valoriza aquele que tem fé, porque as Forças Armadas é fé, né? Quando você chega a falar assim que a infantaria é a rainha das armas, é uma questão de fé que você coloca. Exatamente. Então, isso é bastante importante. Você aprende a valorizar também, né, o que nós temos de bom no nosso país, né? E, Padre, também uma coisa importante, aproveitar que tem um pessoal que está nos acompanhando. Você, como capelão, pastor, que deve estar me ouvindo aqui, você vai ter a oportunidade de falar do Evangelho para grandes autoridades. O ministro da Defesa, o general Braga Neto, foi o meu comandante quando eu estava no Comando Militar do Leste. Então, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, de estar junto e falar de Deus para ele. O general Ramos, que é um ministro, acho que da Casa Civil, ou não sei qual tive a oportunidade de pregar no quartel dele com ele e numa igreja militar que ele frequentava também, do qual eu era capelão. E muitos outros. O general Pazuello, que foi o ministro da Saúde, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele aqui no Rio e lá em Manaus, é o lugar de onde ele reside. Então, as oportunidades estão sempre presentes. Oportunidade de falar com o general lá da Suframa, superintendente da Zona Franca de Manaus. Então, a capela militar, a capelania militar, ela vai te colocar em lugares aonde menos você possa alcançar. O Hélio Negão, o famoso Hélio Negão. O Hélio Negão também, o homem de Deus, era um subtenente, ingressou na carreira política, oportunidade
de trazer uma mensagem de Deus para o Hélio Negão. Então, a capelania é uma porta que Deus abriu. É como diz aquele texto do Evangelho, né? Nós somos a luz que fomos colocados no velador. É por isso que nós precisamos de capelães militares. Os nossos comandantes precisam de Deus, o nosso país precisa de Deus. E eu quero, mais uma vez, vamos entrar nessa carreira, porque Deus tem algo para a sua vida. Estamos aguardando você, né, na próxima live. E você pode estar entrando em contato aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, no nosso canal, Ashbel Redwa, e ali nós podemos te dar maiores informações. Também nós temos o grupo, que nós formamos de grupo para o concurso da capelania, através do WhatsApp 32 98865 1571. Né, você pode, através deles, né, a gente ir passando informações e inscrevendo você aqui no Zap, e a gente vai colocando 32 98865 1571. Então, teremos a alegria de te dar as informações necessárias, né, e de colocar à parte tudo que você precisar também. E eu te agradeço por ter nos ouvido, né, foi muito bom estar aqui, né, eu aproveitei aqui a oportunidade do Wesley, já tinha marcado que está passando uns dias também por aqui, e a gente vai falando e preparando para que possamos ter pastores, né, que tenha um caráter, né, para servir o nosso país como capelão. Muito obrigado, né, e até a próxima. Selva! Selva!